Pessoal, essa é uma análise de quartas de final da Champions League, né? Essas são as minhas opiniões, né? Ou as minhas projeções, eu acho que o que eu acho que pode acontecer. Claro, minha opinião não é eu não sou o dono da verdade. Inclusive, muito pelo contrário, né? Normalmente acontece tudo que o inverso que eu projeto. Então, aproveitem o vídeo e apostem tudo no inverso, tá? Para ganhar dinheiro na Bet365, na Betfair, enfim, tá? Inclusive, eu sou muito ruim nessas casas de aposta e realmente sempre acabo me ferrando essas coisas. Bem, muitos canais já fizeram, né, as projeções de quartas de final. Eu confesso que eu demorei um pouco para fazer essa análise porque eu quis ver a rodada de fim de semana, do dia 19, né, sábado e domingo, dos campeonatos, porque teve o clássico, o Bayern perdeu também a liderança do campeonato alemão, o Milan tropeçou, o Napoli tá voando, o Haaland fez mais um hat-trick na carreira dele, né? Então, assim, eu quis dar uma olhada nessa última rodada para formular melhor as minhas ideias, né? Pessoal, eu vou começar com o jogo, acho que mais assimétrico, tá? Dessas quartas de final da Champions, que é Chelsea e Real Madrid, né? Nós temos aqui, eu fiz uma tabelinha, né? Eu montei uma tabelinha aqui com nossos icons, né? Coloquei alguns caras aqui que representam o, o time, né? Talvez nesse momento, enfim. Pelo Chelsea, eu confesso que eu fiquei em dúvida, né? A gente acabou escolhendo o Kai Havertz, mas assim, o Chelsea tá uma zona, a verdade é essa, né? No mês de fevereiro, que eu me lembro, eles ficaram 5 jogos sem vencer, seguidos na Premier League, né? O Chelsea contratou um zilhão, um caminhão de jogador, mas assim, a gente sabe que não é assim que funciona, até na Master Liga, né? Demora muito para você ter uma liga dos jogadores, então o Chelsea está oscilando demais. Eles fizeram um gol que eu me lembro, né? Um gol só, naquele mês que eles estavam sem vencer, 5 jogos na Premier. Não sei nem como o técnico foi mandado embora, né? Se fosse no Brasil, tenho certeza que já tinha sido mandado embora. E o Chelsea também passou no sufoco, né? Passou do Borussia no perrengue, né? Teve aquele pênalti polêmico, né? Não vou entrar no mérito se foi ou não. E assim, e o Real Madrid, ele é o imortal de Champions, né? O Real Madrid é incrível, né? Ele tem um pacto com um tinhoso nessa competição. O maior clube do mundo, e principalmente na Champions também, tem 14 né? Isso mesmo, 14 Champions. Tem o dobro do Milan, que é o segundo, né? O que é um absurdo. Na minha opinião, mesmo que, assim, o jogo vai ser em Stamford. Não, vai ser no Santiago, desculpa. O primeiro jogo vai ser em Santiago Bernabéu, dia 12 do próximo mês, 2 de abril. Acho que nós temos mais ou menos aí uns 15, 18 dias, não sei, né? Enfim, umas 2 semanas e meia mais ou menos até lá. Mesmo que o Chelsea melhore muito e o Real Madrid piore muito, eu acho que ainda é propenso para o Real Madrid, tá? Eu acho que essa série, o Real Madrid é o grande favorito, sim. O Chelsea oscila demais. Tá, o Real Madrid perdeu, né? O El Clássico, só que assim, ser bem sincero, né? O Barça é incrível, né? Clássico é uma coisa muito doida, né? O Barcelona estava sendo acusado de corrupção pelo Ministério da Justiça, né? Enfim, de corrupção, né? Dos seus antigos diretores. Estava em crise, está bem que em crise, né? Tava com a imagem no mínimo arranhada. E no El Clássico ele ganha. O Barcelona quase sempre ganha do Real Madrid, incrível, né? Ele estando em crise ou não. Realmente o Real Madrid é bem freguês nesse último recorte do Barcelona. Acho que são 4 clássicos seguidos aí que o Real Madrid não consegue vencer o Barcelona. Mas no confronto Chelsea e Real Madrid, na minha opinião, dá Real Madrid, tá? Bem, eu acho que o jogo mais interessante das quartas de final é o Haalandinho, né? Nós temos aqui Manchester City contra Bayern do Sané, né? O Manchester City, o primeiro jogo vai ser no Etihad Stadium, na Inglaterra, e o Bayern vai decidir em casa, dia 19. Esse jogo é muito equilibrado, na minha opinião. Muito equilibrado mesmo. O Manchester City tem um jogador fazendo temporada de melhor do mundo, talvez junto com o Mbappé, né? Individualmente falando, né? Que é o Haaland. O Haaland é um monstro. E o Bayern é o Bayern. Né? O Bayern perdeu, sim, o Lewandowski. Ele perdeu aquele cara que cravava talvez 40 gols, 50 gols por temporada em um cara só, né? Ele também dava assistências, mas assim, se você for ver os standings, né? Putz, eu acho que tá faltando coisa aqui, mas enfim. Quando você for ver a tabela de gols do Bayern, principalmente na Champions League, isso meio que se dividiu, né? Assim, é aquela coisa, a engrenagem continua rodando. Talvez eles não tenham ficado tão mais verticais, digamos assim, mas eu acho que talvez como time ele ficou um pouco mais equilibrado. Ainda é um time muito forte. E o Bayern sofre pouco
né? O Bayern sofre muito pouco. Né? Você tem o Sané fazendo gol, o Choupo-Moting fazendo gol, o Choupo-Moting inclusive fez gol em cima do PSG, lei do ex, né? Clube que dispensou ele, falou que ele não servia, né? Uma pena, a tabela não tá mostrando aqui, mas o Mané tem 3 gols da Champions também, antes dele lesionar, e provavelmente para esse confronto ele deve voltar com o Mané, tá? E por que que eu digo que esse confronto vai ser muito interessante, né? Principalmente por todo esse equilíbrio, né? Manchester City e o Bayern. Porque o Bayern, né, mesmo ele ter falado que ele é um time todo, né, compacto, sólido, quase que indestrutível, na verdade ele sangra assim. Nesse, nesse último fim de semana ele perdeu a liderança, né, do campeonato alemão. Ele perdeu para o Bayern Leverkusen, que o Xavi Alonso, inclusive, é o técnico, está fazendo um excelente trabalho. E o Borussia, pelo que eu não vi a tabela direito, mas assim, o Borussia assumiu a liderança. Né? Claro que eles têm um confronto direto, talvez quando acontecer o jogo da Champions, o Bayern tenha recuperado, mas assim, é, são dois times com momentos meio diferentes, né? Assim, o Manchester City oscilou muito também nessa temporada, né? Ele verticalmente, ele ficou mais vertical. Os picos dele, né, de gols assim, acho que aumentaram muito. Só que assim, ele tropeçou muitos jogos na Premier League, né, que não fazem muito sentido, na minha opinião. Né? E esse é um dos motivos, inclusive, que o Arsenal está sendo, eu acho que vai ganhar o campeonato da Premier League, o campeonato inglês depois de 20 anos, porque o Manchester City não oscilava tanto, né? Por exemplo, o Manchester City ganhou um confronto direto com o Arsenal, só que na sequência ele empatou com um time de meio de tabela, não lembro o jogo que foi. E assim, meio muito irregular, parecia o Liverpool nessa temporada, sabe? Meteu 7-0 no United, depois perdeu pro Lanterna. Assim, o Manchester City oscilou muito no começo da temporada, acho que agora acertou. E o Bayern, ele mantém uma constância, na minha opinião, né? Eu penso que o Bayern tem um pouco, uma pitada de vantagem por decidir na Alemanha, tá? Mas assim, esse jogo é muito próximo, sabe? É muito próximo. É, talvez 55-45 pro Bayern de Munique, não sei dizer, tá? Mas vai ser o grande jogo para se ver da ida e volta das quartas de final dessa Champions, tá? Vamos pro talvez um outro jogo, talvez acho que um jogo não tão atrativo, na minha opinião pelo menos, né? Benfica Inter. Cara, o Benfica vai jogar no Estádio da Luz, dia 11, e a Inter de Milão vai decidir em casa, na Itália, tá? Porém, eu confesso que a Inter de Milão para mim é uma das decepções dessa temporada. A gente tem o Lautaro Martinez aí, né? Só que a gente sabe que a Inter não tá rendendo como deveria. Ela tá em vice do campeonato italiano. A Napoli tem 21 pontos nesse momento que eu tô gravando o vídeo. 21 pontos na frente, tá? A Inter oscila muito, né? Ela passou pelo Porto. Tá certo que teve alguns gols anulados no jogo de ida, né? No estádio dele, na Itália, mas no jogo de volta, o Porto fez uma pressão, cara. A Inter tomou uma pressão, mas uma pressão. Nossa senhora, a Inter, assim, os caras não conseguiam nem respirar direito, sabe? O Porto praticamente amassou a Inter de Milão. Eles passaram assim no sufoco, literalmente. E o Benfica, pra mim, é um time certinho, um time bem organizado. Tá certo que ele, né, inclusive você tem até o João Mário aqui e o Rafa Silva, né, no ranking de gols da Champions. Tá certo que eles fizeram muitos gols no Clube Bruges, né, que talvez não seja muita referência, mas é um time organizado, né? Tem que lembrar que o Benfica passou em primeiro lugar na fase de grupos, que tinha PSG e Juventus, tá? Ele jogou a Juventus para a Europa League. Ou seja, o Benfica é um time certinho, né? Tá certo que a Inter vai decidir em casa, isso dá uma nivelada, na minha opinião. Só que eu acho que hoje o Benfica, não sei como que vai chegar, né? Daqui 2 semanas e meia, né? Até os confrontos da Champions, mas assim, hoje o Benfica é um time certinho, tá? Ele tem totais condições, na minha opinião, de superar a Inter de Milão. Na minha opinião, eu dou o voto pro Benfica. Talvez 60-40, 57-43, não sabe, né? 57-43. Enfim, eu acho que o Benfica passa. E nós temos aqui um jogo interessante também, muito interessante, tá? Nós temos o grande Osimhen, né? Artilheiro da Napoli, na, no Calcio, né? No campeonato italiano, contra o Napoli, contra o Milan, desculpa, né? Napoli-Milan, clássico italiano. Um jogo interessantíssimo, tá, pessoal? Deixa eu tirar a tabelinha daqui, vou colocar do lado aqui. O Napoli é líder do campeonato italiano. O Napoli, junto com o Arsenal nessa temporada, na minha opinião, são as duas grandes surpresas, né?
boas surpresas, né? Em seus campeonatos locais, seja a Premier League no Calcio, é italiano. Eu acho que ambos vão ganhar seus respectivos campeonatos. O Napoli vai vencer após 33 anos um campeonato italiano. E o Arsenal após 20 anos, né? Depois daquele o time dos invencíveis, né? Do Henry, Thierry Henry. E assim, o Napoli tá voando, pessoal. O Napoli tá voando mesmo, né? Ele tá jogando muito bem. É um time italiano que ataca muito, faz muito gol. Acho que é um dos melhores ataques da Europa. Ele tem o Osimhen jogando muito. Você tem o Zelinski e Raspadori, um time muito, muito interessante, tá? Você tem também o Kvaratskhelia, tá? O Kvaratskhelia não tá no ranking de gols aqui da Champions, mas assim, ele é muito participativo. Ele no campeonato italiano, pelo que eu vi, eu acho que ele tem 11 gols e umas 8, 9 assistências, é algo muito bom. E assim, ele participa muito, aquele ponto atacante que vai para cima. Parece que ele é um jogador muito bom, né? Foi uma pechincha do Napoli, o Napoli achou, né? Por, no, 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 na liga local, né? Que ele jogava, não sei nem sei o nome da liga local, confesso que eu não sei. E o Napoli tá voando. Já o Milan tem a foto do Ibra aí, mas assim, eu acho que, sinceramente, eu confesso que o melhor jogador, eu acho que do Milan é o Rafael Leão. Só que mesmo assim, o Rafael Leão também não está tão bem e o Milan está tropeçando. O Milan está muito mal, né? Dia 18, sábado, 18 do 3, né? Eu vi o jogo do Torino e Milan. Isso, Torino? Não, desculpa, foi contra o Udinese. O Milan perdeu para o Udinese de 3-1 e o gol que o Milan fez foi um pênalti ainda meio duvidoso que o Ibrahimovic bateu, perdeu e ele fez depois na sequência, porque mandaram voltar. O Dinese facilmente poderia ter metido 3-0 até um pouco mais no Milan, tá? A verdade é essa. O Milan tá muito mal. É um time que se olha assim, um time apático, frágil, parece que não tem poder de reação. Sabe aquele time que quando toma gol, parece que você fala, putz, já era. O máximo que esse time vai conseguir é um empate no milagre, né? Cagado. Eu acho que assim, o Napoli é total favorito para esse confronto, mesmo sendo clássico italiano. O Napoli vai decidir em casa, vai decidir no estádio Diego Maradona, né? E assim, claro que tem um fator clássico, né? Quando é clássico, a gente sabe que tem a história de superação dos times, etc e tal, né? Mas eu acho que não vai dar pro Milan, sinceramente. Eu acho que não vai dar pro Milan. O Milan é enorme, gigantesco, né? Ele tem sim 7 Champions, mas o momento do Milan é muito ruim. Eu acho que o Milan já chegou onde deveria chegar e mesmo que ele passe, eu acho que também ele não teria desculpa, camisa não. Ele não teria time para conseguir encarar outro clássico italiano, talvez a Inter de Milão, ou o próprio Benfica, né? Pro Napoli, eu confesso que esse lado foi excelente pro Napoli, né? O sonho da Champions segue vivo, né? Essa é a verdade, né? O sonho da Champions segue vivo. É... Por quê, né? Porque a gente até falava, né, que talvez um dos piores dos sorteios que o Napoli poderia pegar se ele caísse contra o Bayern, contra o Real, contra o Manchester City, os três. Ele não pegou nenhum dos três e não vai pegar nenhum dos três até a final. E se ele vai provavelmente pegar um dos três, talvez seja qualquer um desses três aqui. Chelsea acho que é muito difícil. E vai ser um jogo só, né? Ou seja, o sonho do Napoli ganhar uma Champions é real, sim, ou até qualquer um desses clubes que estão aqui, né? Mas eu acho que, na minha opinião, o Napoli é o mais forte desse lado esquerdo aqui do chaveamento, né? Ele chegando numa final é um jogo só pode acontecer qualquer coisa, né? É campo neutro, enfim. Eu acho que vão ser quartas de final muito interessantes, tá? Interessantíssimas, mas assim, em resumo, eu acho que dá Napoli, eu acho que dá Benfica, eu acho que passa o Real Madrid, e aqui eu acho que dá Bayern. Confesso que dá Bayern. Mas assim, se passasse o Manchester City, eu sinceramente vou ficar feliz também, porque eu quero ver o Haaland, até ver até onde o Haaland consegue, né? é, fazer nessa temporada. Vai que já pensou se ele conseguisse ganhar uma Champions essa temporada, fazendo essa temporada monstro individual, eu acho que talvez sinceramente, eu acho que ele concorreria sim para melhor do mundo. Já nessa temporada, com grande chance de ganhar. Né? Mas vamos ver o que acontece. Comenta aí, né, o que vocês acham, os seus palpites, né? Se vocês concordam ou discordam com alguma coisa que eu falei. E ajuda aí, gente, né? Obrigado, hein? Valeu, pessoal.